TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira já, hein, gente? Chegando aí quase a quinta. Olha só que beleza. Olá, Roberta. Meio de semana. Já Olá, meio de Jorge. semana. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação. Como está seu bairro, como está a sua cidade, manda pra gente. Nossos canais de comunicação com você são o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. Exatamente. Você também pode seguir a gente pelas redes sociais. Por lá você fica muito bem informado, porque tem atualização aqui da TVC o dia todo. Então, nosso Facebook, Instagram e YouTube tá no ar já. Vai lá dar o seu ok lá, né? Seguir a gente. E olhem só, o dia em Petrópolis hoje amanheceu bem nublado, sabe? Essas são imagens feitas hoje bem cedinho pela nossa repórter e produtora Nana Grace. Céu nublado em Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 16 de novembro. Brasil se destaca em evento nos Estados Unidos com mais de 3 milhões de desenvolvedores de software. Em mais uma semana, Boletim Focus aponta previsão de alta da inflação. Pix se torna um dos principais meios de pagamentos utilizados pelos brasileiros. Pagamento do Auxílio Brasil será realizado a partir da próxima quinta-feira. Montadoras fazem parcerias com a indústria de chips para driblar escassez do equipamento que deve durar mais 3 anos. Covid, gripe e vírus sincicial podem formar uma nova onda de contaminantes, a triplandemia. E mais, empresários estão com as expectativas positivas para os eventos de fim de ano em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal hoje, sim, claro, com o nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é notícia na primeira página. Jatinho usado por Lula faz malabarismo para fugir da receita. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Esse aí é a nossa matéria de capa ali, né? A nossa chamada de capa. Aqui embaixo, aqui na página 3 e 4 também, na coluna Magnavita, aí na página de política, olha só. Senador pede explicações ao Supremo. A viagem de 5 ministros do STF para Nova York, nos Estados Unidos, foi paga por empresas. Tá aí o Senado, né, pedindo explicações. Temos aí a força do brasileiro neste 15 de novembro, feriado de 15 de novembro, em que se comemora a proclamação da República, foi marcado por atos em diversas capitais no país pelo resultado das eleições. Temos aí a foto, manifestantes participam de ato em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio. Aqui em Petrópolis, né, nós não temos imagens, mas aqui em Petrópolis também teve essa manifestação em frente ao batalhão que fica na Vila Militar. Exatamente. Olha só, na página 6, Rio na luta pelo selo de Metrópole Azul da OCDE. Durante a COP27 no Egito, a Subsecretaria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, do Ambiente e Sustentabilidade, Ana Astin, participou do painel sobre solução para a água e a segurança climática e apresentou um projeto no qual defende que o Rio obtenha o selo de Metrópole Azul oferecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Nosso destaque aí da página 7, Rússia lança mísseis e atinge Polônia da OTAN, infelizmente. Pois é, o Putin saiu do cercadinho e isso preocupa aí. O G20, inclusive, se reuniu ontem, a Polônia
pediu uma reunião de emergência dos países da OTAN, a coisa talvez não fique tão boa a partir de agora. Temores. Ali na página 4, gente, Brasil, Congo e Indonésia juntos pela preservação de florestas. Países que possuem os maiores biomas florestais do mundo, Brasil, República Dominicana do Congo e Indonésia, assinaram na COP27 do Egito uma declaração conjunta de cooperação climática e preservação da biodiversidade mundial. Dentre as medidas, a criação de um fundo para o tema. Temos também gestão fiscal preocupa presidente do Banco Central. A vitória contra a inflação vai depender das medidas do governo eleito para o controle fiscal. Esse foi o recado do atual presidente do Banco Central. Ainda temos os destaques do esporte, a gente vai falar um pouquinho sobre lá da nossa página hoje. E também os destaques do segundo caderno, com muita música, muito cinema, teatro. Tem muita coisa no segundo caderno hoje. Eu estou olhando aqui por cima, aqui, né? Dando um ampassã, mas tem também museu. Olha, tá muito recheado. Você confere tudo lá no nosso site, jornal Correio da Manhã, correidamanhã.com.br, perdão. Agora vamos ali na nossa página de opinião, com o editorial ali que nós temos. Olha só, como o PT nunca viu os 38,1 milhões de investimento que emergiram com a pandemia. Está aqui um editorial escrito por Cláudio Magna Vita, também nosso colunista e diretor aqui da TVC. Vamos lá na página 3, na coluna Magna Vita hoje? A coluna hoje é grande, né? É só um assunto, né? Vamos lá. Tem umas coisinhas ali embaixo, mas a coluna mesmo é referente a um assunto, né? Então, o primeiro assunto, Alckmin confirma que brasileiro é o dono do jatinho usado por Janja e Lula. Receita já fez operação com jatos com matrícula americana para fugir de impostos. Você vê aí na foto, né, a divulgação de um jatinho. E começa assim, quando o FBI resolveu pegar Al Capone, usou uma fórmula infalível: siga o dinheiro. Para saber os passos dos bilionários de passado duvidoso, é só seguir os seus jatinhos. E essa parte aqui, né, da coluna Magna Vita é bem extensa. Você pode conferir tudinho acessando o nosso site, porque fala aí do jatinho usado por Janja e Lula. Pois é, o jatinho, a matrícula dele não é daqui. A matrícula dele é norte-americana, é o Golf 600, que é a matrícula americana, número 600 DJ, ou seja, o jato não é registrado no Brasil, ele é registrado fora do país. Então, qualquer abastecimento, qualquer coisa, entraria na receita lá e não aqui. Então, tem esse pulo fiscal aí de quem emprestou o jato, né? A Receita já fez a operação com jatos com matrícula americana para fugir de impostos. A própria Receita fez isso, né? Olha, vamos lá. Vamos na página 4 ali, política. Senador questiona viagem de ministros. Integrantes do STF participam de evento privado. Isso foi em Nova York. Então aqui, olha só, após a coluna trazer questionamentos acerca da viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal a Nova York, o tema chegou ao Congresso Nacional. O senador Eduardo Girão, Podemos, encaminhou na segunda-feira, do dia 14, né, um ofício ao tribunal solicitando informações sobre a presença das autoridades em um evento privado na cidade americana. 6 ministros da corte participaram da Lide Brasil lá em Nova York. Bom, vamos dar continuidade aqui. Temos outra notícia aqui do lado. A Alckmin anuncia mais 61 nomes de transição e morre ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Exatamente. No nacional, um pacto pela preservação. Brasil assina cooperação por florestas com Congo e Indonésia. A gente leu lá em cima. Isso foi na COP27, lá no Egito. Então, o Brasil, Indonésia e República Dominicana do Congo assinaram essa declaração conjunta de cooperação pelas florestas tropicais e pela ação climática. Estes 3 países, né, são donos das maiores florestas tropicais do mundo. Eles negociaram eles vêm negociando, né, desde a COP26 do clima há um ano,
na Escócia, a formação de um bloco para fortalecer sua posição em negociações do clima e da biodiversidade. Bom, aqui mostra que esses 3 países estão se unindo justamente por serem detentores dessa biodiversidade tão grande para ter mais poder para pressionar cada vez mais a preservação nos seus solos, né, nos seus territórios. Uma outra reportagem nessa página 4, uma suposta organização criminosa liderada por irmãos gêmeos no Maranhão, acusada de despejar cerca de 60 toneladas de munição no mercado ilegal do país, só conseguiu agir, como se imagina, em razão de uma falha primária no sistema de controle de venda e estoque de munições do Exército. Mas aqui, de acordo com a matéria, a investigação não acha fraude aí no Exército. Logo ali do lado, possível nova onda de Covid-19 liga alerta, né? Todo mundo já tem feito esse alerta aí há alguns dias. Eu queria dar destaque a uma coisa muito fofinha ali no Correio Nacional. Pelúcia animal. Se o pessoal lá do Master puder dar um zoom ali na primeira notinha do Correio Nacional, né? Para a gente deixar o nosso jornal mais leve, olha só, filhotes de animais silvestres são resgatados todos os anos pelo IBAMA. Longe das mães, eles precisam de afeto na recuperação e reintrodução à natureza, suprido por bichinhos de pelúcia. Por isso, o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres está promovendo campanha para arrecadar pelúcias, toalhas, lençóis e meias que podem ser novos ou usados. Os objetos simulam o acalento materno e dão apoio emocional aos filhotinhos. Que gracinha. Que legal, é hein? isso, né? A gente acha que só o ser humano precisa de afeto, mas não, os bichinhos, eles também precisam, né? Exatamente. Olha, na página do Estado, na nossa página 5, tem ali uma reportagem completa sobre o Rock the Mountain, né, e a quantidade de pessoas, 80 mil pessoas no Rock the Mountain aqui. Encerramento da 7ª edição, teve homenagens a Gal e confirmação de 4 artistas para 2023, mas a gente também vai trazer uma reportagem sobre isso. Mas, no caso aqui, tem artistas confirmados como Pitty, já a Isa, para o próximo evento em 2023. Essas atrações foram confirmadas logo após ali o festival. Acabou, eles já divulgaram a confirmação de novas atrações. Mas tem aqui, além delas, o line-up dos sonhos do Sim. próximo ano já tem Maria Bethânia e Marisa Monte. Pois é, Olha aí, olha ó. só. Em 2023, o evento vai ocorrer nos dias, isso é para você já se programar, viu? Olha só, o evento vai ocorrer nos dias 4 e 5 e 11 e 12 de novembro e a pré-venda já está aberta. Já está aberto, é verdade, eu também já recebi a pré-venda lá. Já tem por lá, já vi também. E olha, do lado ali tem ali, ó, governo repassa 308 milhões do ICMS ecológico. A gente também tem uma reportagem sobre o ICMS repassado do Estado para os municípios. E do lado ali no Correio Fluminense, Natal de Luz de Saquarema começa nesse sábado. Então as festividades já vão começar, montagem, enfim, tudo isso em Saquarema, né? E as cidades, né? Todas elas já estão se movendo agora. Já estão se movimentando, O né? nosso aqui começou ontem, né? A montagem do a Natal montagem. Imperial. Você tem que ficar ligado no trânsito, porque vão ter vias que vão mudar aí. A gente vai trazendo aqui ao longo da programação essas mudanças, é claro. E olha, Rio de Janeiro ali, na página do Rio, Metrópole Azul, como eu li lá em cima, a Subsecretaria de Recursos Hídricos do governo apresenta na COP27 plano para receber o selo. Esse selo qual é ligado muito à água, né, gente? E eu falei lá em cima lá que a subsecretária apresentou esse plano na COP27 lá no Egito para tentar conseguir esse selo para o Rio de Janeiro, que é importante, recebe verba internacional, entre outros recursos. Ainda nessa página, temos ali, navio era para estar atracado, falando daquele navio que bateu lá no fim de semana, né, na ponte Rio-Niterói. Nós noticiamos ontem aqui. Então, o navio era para estar atracado. O navio São Luís, que bateu na ponte Rio-Niterói, fechando a via expressa por horas, em pleno feriado prolongado da Proclamação da República, nem deveria estar mais solto na Baía de Guanabara.
Segundo uma decisão judicial de julho de 2020, expedida pelo juiz Willen Magno de Azevedo Silva, a embarcação poderia trazer risco à navegação, risco de poluição ao meio ambiente e risco à vida humana, caso se solte da área de fundeio. Olha só, um documento da Capitania dos Portos anexo ao processo já alertava os riscos do navio, a principal ligação entre os municípios do Rio e Niterói. Por último aqui, gente, a página de economia, IBC-BR avança 1,36% no terceiro trimestre de 2022. Prévia do PIB sobe 0,5% em setembro em relação ao mês anterior. E lá embaixo na matéria, no finalzinho, depois que ele explica todos esses índices, todos os dados que o IBGE vai vir a divulgar também e já foram divulgados, porque assim, isso aqui é uma prévia, tá? O IPC-BR é prévia do PIB, não é o PIB. Quem vê o PIB mesmo, quem faz a análise do PIB e diz se ele vai ter alta ou não, é o IBGE. Ainda não saiu, isso só no mês que vem. Mas lá embaixo na nossa matéria tem um dado já concretizado, que é do Boletim Focus, que revelou a previsão para o IPCA esse ano, que teve a terceira alta seguida. Então, aí, após 3 meses, né, que a gente teve aí de deflação, o IPCA ele revela que a gente teve uma variação de inflação de 5,63% para 5,82%, tornando aí mais distante o acúmulo, primeiro, da meta inflacionária pelo BC. Para esse ano, a meta era de 5% teto, mas o centro em 3,5% e a mínima de 2%. Então, a gente está bem fora ali do teto, que é 5%. A gente está 82% nesse momento acima da meta do BC. Lembrando que ainda a prévia do PIB ainda vai ser divulgado, mas aqui mostra que o PIB teve um recuo pelas prévias e teve um aumentozinho ali. No acumulado do ano, a gente ainda está bem. E por falar em Banco Central, né, ali na nossa página especial, na página 8, nós temos ali Banco Central, gestão fiscal preocupa, Campos Neto admitiu que PEC será teste para a autarquia. Está aí, Campos Neto condiciona controle fiscal à queda da inflação. A gente leu lá na nossa primeira página a preocupação do atual presidente do Banco Central. E olha só, no nosso especial traz toda uma cobertura sobre a força do povo brasileiro pelo país. São as manifestações verde e amarelo por vários estados aqui, passando, tem várias fotos aqui no nosso jornal. E é claro, traz ali um relato sobre o feriado da Proclamação da República, que foi marcado por manifestações nas capitais. E tem alguns dados aqui também sobre a eleição, tem dados sobre as Forças Armadas, o que diz as Forças Armadas, né? Teve uma nota divulgada semana passada. Enfim, leia a reportagem completa. Mas, como hoje a gente não vai ter o Giro do Esporte, eu sei que você sente falta da Nana Grace, eu vou fazer um giro aqui pela nossa página rapidamente. Porque, olha, o elenco quase completo. A Copa está chegando, gente. É agora, dia 20 começa, tem as festividades de abertura. O primeiro jogo é entre o Catar, que vai jogar, né? A seleção ali da casa. E o Brasil estreia semana que vem, quinta-feira, dia 24. Então, aqui, ó, Tite contou com retornos no segundo treino em Turim, porque a seleção está lá na Itália fazendo a sua preparação para a Copa. O segundo treino da preparação da seleção brasileira em Turim para a Copa do Mundo do Catar contou com um grupo quase completo. Depois de, na segunda-feira, somente 14 atletas terem ido para o campo, os demais, por terem jogado no final de semana, fizeram um trabalho de recuperação na parte interna lá do CT, onde a seleção está abrigada. É claro, a gente lembra que a temporada da Champions League, da Euroleague, enfim, temporada europeia de futebol em toda, né, campeonato inglês, espanhol, ainda está em andamento, né? Então tiveram vários jogos esse final de semana e muitos jogadores nossos, né, da seleção brasileira, a gente falou aqui, que é uma seleção mais do que internacional. A gente tem 3 atletas só convocados aqui do Brasil dessa vez. Eles jogaram no final de semana e foram jogos difíceis. Então eles fizeram aí na segunda-feira um descanso ali, uma recuperação para preparação, mas o elenco já está quase todo ali, 90% do elenco ontem fez aí os seus testes. E
E ali do lado, no Correio Esportivo, ainda continua. E os artilheiros? Também sobre a seleção brasileira irá desembarcar na Copa do Mundo do Catar sem nenhum jogador integrante do top 10 da chuteira de ouro dessa temporada. Neymar, que até a semana passada ocupava a 6ª colocação no ranking do prêmio, concedido ao artilheiro máximo dos campeões dos campeonatos nacionais da Europa em 2002 e 2023, passou em branco na goleada por 5-0 do Paris Saint-Germain sobre o Al-Sher. Com isso, deixou o alto da lista. Não marcou, sai da lista. E lá embaixo tem uma polêmica com o CR7, mais polêmico do que artilheiro. Cristiano Ronaldo aí que vem se envolvendo em várias polêmicas dentro do time inglês que ele está agora. Com 37 anos, chega a sua provável última Copa do Mundo, contestado. Pouco utilizado no Manchester United na temporada, o português deu declarações explosivas no último domingo a um programa de TV inglesa. Um dos alvos da metralhadora verbal do CR7 foi o técnico Erik ten Hag, a quem o jogador disse não respeitar. O holandês não gostou das declarações e, de acordo com a mídia internacional, já afirmou a diretoria que não conta com o português para o restante da temporada. Mas o Cristiano Ronaldo também já vem querendo sair do time já faz um tempo, viu? Ele foi para lá, mas não foi uma boa decisão não, gente. E, claro, ele também se envolveu em polêmicas dentro da seleção portuguesa. Tá difícil para o artilheiro, hein? Também se envolveu lá numa discussão entre ele e mais 2 jogadores da seleção portuguesa. E, claro, tem outros destaques no esporte, como o amistoso ontem da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que venceu o Canadá por 2-1. A gente tem o gol da seleção brasileira aí, eu acho que a gente tem um videozinho dele, da seleção brasileira, fazendo o segundo gol. Foi uma confusão danada dentro da área, viu? Foi um bate e rebate de bola. A gente tem produção? Não? Não tem problema. Então, a gente fica sem o vídeo, não tem problema não. Gente, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você confere tudo na nossa página correiodamanhã.com.br. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Brasil se destaca em evento nos Estados Unidos com mais de 3 milhões de desenvolvedores de software. E você vai ver também que o pagamento do Auxílio Brasil será realizado a partir da próxima quinta-feira. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Um rápido crescimento no desenvolvimento de software brasileiro colocou o país entre os 3 principais desenvolvedores de software do GitHub fora dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de 2 gigantes populacionais. O Brasil tem uma das maiores comunidades do mundo em termos de pessoas desenvolvedoras de software, com crescimento de 39% no GitHub em 2022. Os dados foram revelados no GitHub Universe, evento realizado recentemente em São Francisco. O GitHub, a maior plataforma de colaboração de desenvolvimento de software do mundo, descobriu que cerca de 1 milhão de pessoas desenvolvedoras brasileiras ingressaram no sistema este ano, totalizando agora mais de 3 milhões de usuários
usuários no país. As informações são do site Olhar Digital, especializado em tecnologia. Um rápido crescimento no desenvolvimento de software brasileiro colocou o país entre os 3 principais com mais desenvolvedores de software no GitHub fora dos Estados Unidos, ficando atrás de Índia, que registrou mais de 2,5 milhões de novos usuários na plataforma, e China, com mais de 1.200.000 novos usuários. De acordo com o relatório, outros países da América Latina também registraram um crescimento significativo, como, por exemplo, Argentina, 41%, totalizando mais de 694 mil pessoas desenvolvedoras. Colômbia, com 33%, com mais de 660 mil desenvolvedoras, e Chile, que registrou crescimento de 27%, com mais de 345 mil usuários. Com grandes economias, como é o caso do Brasil, e centros tecnológicos crescentes nos centros urbanos da Colômbia, a América do Sul tornou-se um centro populacional crescente para pessoas desenvolvedoras à medida que as empresas continuam investindo na região. E olha, pela terceira semana consecutiva, a estimativa de inflação para esse ano subiu, passando de 5,63% para 5,82%. A informação está no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central após ouvir mais de 100 instituições financeiras na semana passada. A meta de inflação para 2022, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. Para o próximo ano, a meta estimada é de 3,25% e será considerada formalmente cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o boletim, a previsão para 2023 ficou estável em 4,94%. Quanto à taxa básica de juros da economia, o mercado financeiro manteve a expectativa em 13,75% anual no fim do ano. Já a projeção da taxa de câmbio para o fim de 2022 permaneceu estável em R$ 5,20, mesma estimativa para o dólar em 2023. Para a balança comercial, a estimativa de saldo permaneceu em 55 bilhões de dólares de resultado positivo em 2022. A estimativa dos especialistas do mercado para 2023 continuou em 56 bilhões de superávit. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o Pix se tornou o pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Em 2 anos, foram 26 bilhões de transações feitas no Sistema Financeiro Nacional. Nesta quarta-feira, o Pix, forma de pagamento criada pelo Banco Central no dia 16 de novembro de 2020, completa 2 anos. E nesse pequeno período de tempo já se consolidou entre os brasileiros. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, 29 bilhões de transações já foram registradas no Sistema Financeiro Nacional por meio do Pix. O montante total transferido foi de 12 trilhões e 900 bilhões de reais. Cerca de 70% da população brasileira utiliza essa ferramenta. De acordo com um estudo realizado pelo Mercado Pago, 4 a cada 5 transações são realizadas por meio do Pix, inclusive ultrapassando a forma de pagamento, o boleto. A procura por essa ferramenta é grande devido à sua eficiência, já que por meio do Pix a transação é feita de maneira instantânea e sem taxas. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Um dos setores mais afetados pela falta de semicondutores foi a indústria automobilística e, apesar de tudo o que tem sido feito para que o setor volte a produzir em larga escala, os problemas com a escassez do produto estão longe do fim e a previsão é de que o setor continue com dificuldades para mais 2 a 3 anos. As montadoras têm buscado alternativas para driblar a crise, fazendo acordos com as fabricantes de chips ou até mesmo avaliando a produção própria em parceria com as empresas do setor. O desequilíbrio entre oferta e demanda de chips daqui para frente não vai ser tão crônico como ocorreu no ano passado, quando mais de 10 milhões de veículos deixaram de ser produzidos em todo o mundo. A previsão é corroborada por estudos de várias consultorias internacionais e mostra uma perda de pouco mais de 4 milhões de unidades. No Brasil, a perda foi de 378 mil veículos em 2021 e de 182 mil veículos neste ano até agora. O país importa a totalidade de semicondutores
semicondutores pôs à briga apenas algumas empresas de montagem final. Há alguns meses, montadoras e outros segmentos passaram a defender, junto ao governo federal, um plano para atrair fabricantes de chips para o país. Uma medida provisória já assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com incentivos à produção local, deve ser enviada ao presidente Jair Bolsonaro e está na lista de temas a serem discutidos com a equipe de transição. Hoje, a participação do setor automotivo nas vendas mundiais de semicondutores é de 8% e deve aumentar para 11% em 2026, enquanto outros segmentos, como smartphones e PCs, devem reduzir as suas fatias. A partir da próxima quinta-feira, a Caixa Econômica Federal vai dar início ao pagamento do Auxílio Brasil. Os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 1 são os primeiros a receberem. A Caixa Econômica Federal informou que dará início a partir da próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, ao pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 1. O calendário se estende até o dia 30 deste mês para os beneficiários de final 0. Vale lembrar que no mês de novembro também será pago o Auxílio Gás. De acordo com a instituição, o pagamento é feito por meio de uma conta digital pelo aplicativo Caixa Tem. Além disso, pelo app Auxílio Brasil, os beneficiários podem consultar o valor do benefício. A Caixa informou ainda que aqueles que solicitaram empréstimo consignado, as parcelas já estão sendo debitadas na hora do pagamento. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha, especialistas americanos encontraram um novo grupo de contaminantes respiratórios que está chamando a atenção das autoridades de saúde do país. O fenômeno ganhou o nome de triplademia e é o cruzamento de 3 infecções respiratórias: a gripe, o coronavírus e o vírus sincicial respiratório, VSR. Os casos de gripe começaram a aparecer mais cedo do que o habitual nos Estados Unidos. Crianças infectadas com vírus sincicial respiratório, VSR, rinovírus e enterovírus já estão sobrecarregando hospitais pediátricos em vários estados americanos. A maioria dos casos de Covid, gripe e VSR provavelmente será leve, mas juntos podem adoecer milhões de americanos e sobrecarregar hospitais, alertaram os especialistas em saúde pública. As vacinas contra a Covid e a gripe, embora possam não prevenir a infecção, ainda oferecem a melhor proteção contra doenças graves e morte, dizem os especialistas. Eles pediram a todos, especialmente aqueles de alto risco, que tomassem suas vacinas o mais rápido possível. Adultos mais velhos, pessoas imunocomprometidas e mulheres grávidas estão em maior risco e crianças pequenas são altamente suscetíveis à gripe e ao VSR. O vírus sincicial respiratório é um vírus de RNA de fita simples, transmitido pelo trato respiratório por meio de gotículas expelidas no ar, pela tosse ou espirro. A incidência máxima de infecções graves ocorre normalmente em bebês entre 2 e 8 meses e, segundo dados estatísticos, aos 3 anos todas as crianças terão pelo menos um episódio de infecção pelo vírus sincicial respiratório. Nenhuma vacina está disponível no momento, mas pelo menos 2 soros candidatos estão em estágio avançado de ensaios clínicos e parecem ser muito eficazes em adultos mais velhos. A Pfizer também está desenvolvendo um medicamento antiviral. Vários países europeus, incluindo França, Alemanha e Grã-Bretanha, estão passando por um aumento nas hospitalizações e mortes relacionadas ao Covid recentemente, levando especialistas a acreditar que os Estados Unidos seguirão a mesma tendência como em ondas anteriores. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, está recrutando voluntários adolescentes de 12 a 17 anos de idade para participarem dos testes da primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante já se provou seguro e eficiente em pesquisa realizada nos Estados Unidos com mais de 4.000 adultos e agora está em fase final de aprovação no órgão regulador norte-americano. No Brasil, o estudo encabeçado pelo Instituto Butantan está recrutando 750 adolescentes em 10 centros de pesquisa. No estado de São Paulo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas é responsável pelos testes.
que já começaram a ser feitos em uma parcela dos adolescentes participantes no início do ano. Segundo a infectologista e pesquisadora do Instituto de Infectologia Emílio Braz, Ana Paula Veiga, coordenadora principal dos testes em São Paulo, a vacina é segura e é uma dose única. Para participar dos testes é obrigatória a autorização dos pais ou responsáveis. Na primeira visita presencial, tanto o adolescente quanto os acompanhantes adultos terão que assinar um termo de consentimento. O documento traz todas as regras do estudo. E para fazer parte da pesquisa, o interessado deverá fazer o cadastro no formulário do Instituto ou entrar em contato com o centro de pesquisa pelos telefones. O DDD é 11, né, porque em São Paulo, 91026-6996 ou DDD também 1138-961302. Outras informações sobre a vacina estão disponíveis no site do Instituto Butantan. O governo do estado realizou um repasse histórico do ICMS ecológico aos municípios fluminenses. A previsão da Secretaria do Ambiente e do INEA é que quase 308 milhões de reais sejam transferidos às prefeituras que promoverem ações de preservação dos recursos naturais. De acordo com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o INEA, o aumento foi de 26% em relação ao repasse passado, beneficiando os 92 municípios com tributos referentes a 2022. O ICMS ecológico foi criado para impactar positivamente a qualidade ambiental dos municípios. E esse imposto é um mecanismo tributário que garante às prefeituras que investem em conservação ambiental um repasse maior do ICMS. E esse repasse maior é em razão do atendimento de alguns critérios que são estabelecidos nas leis estaduais. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E os Correios vão leiloar nesta quarta-feira mais de 175 mil itens classificados como refúgio. E o repórter Gabriel Fachola traz mais informações sobre esse assunto. Isso acontece quando um objeto postal passa por diversas tentativas de entrega. Não é procurado pelo destinatário nem pelo remetente e prescreve o prazo de direito à reclamação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Vão ser 7 lotes que incluem peças de vestuário, utensílios de casa, material de escritório, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis. Para participar do leilão, é preciso se cadastrar na plataforma Licitações-E do Banco do Brasil. As propostas de pessoas físicas ou jurídicas devem ser enviadas de forma eletrônica e a disputa ela é feita online. Todas as informações estão disponíveis no edital e também na página de licitação dos Correios. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 12.500 e podem chegar a R$ 300 mil. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que CTO Petrópolis vai oferecer exames de PSA de graça nos dias 17 e 24. E você vai ver também que empresários estão com a expectativa positiva para eventos no final do ano em Petrópolis. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Nos meses de novembro e dezembro, as celebrações por todo o país se tornam ainda mais frequentes.
E com isso, os empresários investem cada vez mais em festas e eventos para movimentar a economia. Em Petrópolis, a expectativa é de que os eventos em prol do Natal e outras datas comemorativas sejam um grande gerador de empregos. Festival de Inverno, Bauerfest, Bunkassai e Rock the Mountain. Estes são alguns dos grandes eventos que Petrópolis recebeu neste ano. Os eventos são uma das principais ferramentas para fomentar a economia local. Foram milhares de turistas visitando diferentes distritos do município e gerando renda, seja no setor hoteleiro, turístico, cultural ou comercial. Para este fim de ano, as expectativas são positivas, já que as celebrações como Natal e Ano Novo se tornam eventos que geram lucros para o município. O setor de eventos, ele traz muitos turistas para a cidade. O setor de eventos, ele ajuda a divulgar bastante a cidade, né? A gente teve como exemplo aí as tragédias que aconteceram esse ano em Petrópolis, e os eventos ajudaram muito na divulgação da normalidade da cidade. Então, quando as coisas aqui realmente começaram a funcionar, o setor de eventos, ele tem uma resposta muito imediata. Então, a gente conseguiu com que os nossos vizinhos aqui, os nossos principais emissores de turistas, recebessem essa informação que a cidade já estava funcionando dentro das suas possibilidades, mas que a gente já estava podendo realmente receber turistas e divulgando o nome da cidade. De acordo com o empresário Rodrigo Paiva, em média 300 empresas trabalham no setor turístico só em Petrópolis, sendo assim um dos principais geradores de emprego. A gente estima que hoje a gente tem 5 mil pessoas que trabalham nesse setor. O Natal Imperial, realizado em 2021, foi o primeiro grande evento que o município recebeu após o período de isolamento social gerado pela Covid-19. O Natal Imperial em 2021 atraiu mais de 300 mil pessoas para o município. Os dados foram divulgados pela Turispetro e neles incluem tanto as pessoas que se hospedaram na rede hoteleira quanto quem realizou o turismo individual. E ajuda muito, principalmente no final do ano, também que as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro, e trazer essas pessoas para cá nesse momento, para a gente é muito importante, porque faz a nossa economia girar. A cidade já começou a se adaptar para a montagem do Natal Imperial deste ano. A partir desta quarta-feira, 16 de novembro, a Rua Alfredo Pachá vai ficar interditada para a celebração. O Natal Imperial desse ano vai ser realizado entre os dias 2 de dezembro e 9 de janeiro de 2023. A abertura oficial vai ocorrer às 7h30 da noite com o show de acendimento das luzes na Praça da Liberdade. Para Rodrigo Paiva, as expectativas para o Natal Imperial são positivas. Ano passado a gente ainda tinha um pouco de restrição, então esse ano a gente volta sem nenhuma restrição. A gente tem o Palácio de Cristal que estava em obras e esse ano também volta para a festa. Então a gente tem 2 núcleos principais da festa na cidade. A gente ainda tem o Natal Cervejeiro acontecendo na Praça da Águia. Então a expectativa é muito grande para ser um Natal maior do que o do ano passado. O Centro de Terapia Oncológica de Petrópolis vai oferecer exames de PSA de graça em razão do Novembro Azul. Os exames vão ser oferecidos por meio da parceria com o Laboratório de Correias. Os exames vão ser oferecidos de forma gratuita nos dias 17 e 24 de novembro, das 8 às 11 horas da manhã. Todos os homens com mais de 45 anos podem se dirigir ao CTO nessas datas para colherem o sangue e não é necessário estar em jejum. O PSA é um exame importante porque mede a quantidade de proteína no sangue e é um ponto de partida para o rastreamento do câncer de próstata. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que estão sendo realizadas pelo CTO na campanha do Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância com a saúde e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E ontem, feriado nacional da Proclamação da República, em Petrópolis, o movimento nas ruas foi pequeno. E quem decidiu sair de casa na parte da tarde acabou pegando chuva. Ruas vazias, lojas fechadas e muita chuva marcaram presença no dia da Proclamação da República em Petrópolis nesta terça-feira. Quem se programou para aproveitar o feriado precisou levar um guarda-chuva para não perder a diversão. Aproveitou para fazer o que de bom hoje? Fui no museu e fui almoçar. Tá aproveitando o feriadão hoje? Tô aproveitando, a gente vai almoçar alguma coisa agora. Vai fazer o que de bom hoje? No shopping, né? No shopping. Vai assistir um filme, conhecer o shopping. Conhecer o shopping. Isso, a gente vai lá agora. Estavam ansiosos para abrir?
Sim, Petrópolis precisava de um shopping, né? Essa que é a grande verdade. Aí a gente está ansioso, a gente vai conhecer lá hoje. Fazendo o que de bom hoje? Olha, é tudo de bom aqui, né? Mas nem o tempo ruim espantou os turistas. Marcos veio de Pernambuco conhecer a história da cidade imperial. Segundo ele, os petropolitanos são muito receptivos. Eu sou do Pernambuco e a minha companheira é da Paraíba. Veio de longe assim para visitar Petrópolis? Inclusive, eu nasci numa cidade chamada Princesa Isabel, no sertão da Paraíba. Aí vou agora visitar a casa dela. Tá gostando de saber da história um pouco? Eu conheci um pouco da história, mas alguns detalhes eu soube aqui no museu. Tô adorando. A cidade, adorando tudo. As pessoas também daqui, muito bacana. Parece que eu tô no Pernambuco, de tão receptivo. Tawane veio de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, para trazer o filho para conhecer os pontos turísticos. Segundo ela, tem cerca de 7 anos que não voltava ao município. Hoje a gente veio turistar um pouco em Petrópolis, aproveitar, apresentar, né, a cidade ferial para ele. Já tem muito tempo que eu não venho aqui, já deve ter o quê? Uns 7, 6 anos. Aí eu falei, vou trazer ele, aproveitar que está de folga, feriado, aí vamos dar uma volta. Tava com medo por causa da chuva, mas a gente acabou vindo. Em contrapartida, os guias de turismo reclamam que o movimento de visitantes tem sido baixo após as tragédias que atingiram a cidade em fevereiro e março deste ano. Para feriado está parado. Estamos parados, aliás, há algum tempo. Depois da pandemia, ainda o turismo não voltou a ser o turismo. E essa é a sua renda principal? Principal. O trenzinho ele fica numa garagem que é pago, entendeu? É um sufoco. Olha, tá muito fraco. O movimento tá fraco demais mesmo. Em dias normais, como é que é? Olha, caiu muito também o movimento, não é aquela coisa depois que houve aquela catástrofe em Petrópolis, aos poucos nós estamos nos recuperando. A maioria das lojas no centro de Petrópolis permaneceram de portas fechadas, mesmo tendo autorização do Sicomércio para funcionar normalmente. Com isso, os vendedores de rua se tornaram os protagonistas na hora de garantir um lanche. Cleia vende doces há 7 anos e nem no feriado deixou de ganhar um dinheiro extra. Entre as opções vendidas, a coxinha de morango é a que faz mais sucesso. Eu e a minha filha Laiane, nós trabalhamos desde 2015. A Laiane veio para essa cidade fazer universidade aqui na UCP. Ela me convidou para fazer uns docinhos, porque ela ia participar de um congresso e precisava de doar uns docinhos, né? Adolescente, não trabalhava. Aí eu morava na 16 de março, eu vendi uns docinhos e a clientela gostou da coxinha de morango, né, que hoje é um sucesso, desde 2015 é um sucesso, né? Então, vários clientes começaram a me perguntar que dia que eu passava, né? E nem o feriado parou, senhora? Não, trabalho no sábado, domingo, feriado, meu trabalho é incansável. É isso aí, tem que fazer dinheiro, né? E aí, falando aí de turismo, começou a ser instalada ontem a decoração de Natal em Nova Friburgo. Os itens de iluminação foram os primeiros a serem instalados. E ainda nesta semana, os demais adornos decorativos e instagramáveis também serão montados. Outra atração do evento é um Encanto de Natal, o espetáculo, que será aberto oficialmente no dia 26 de novembro e terá uma programação variada. A iniciativa visa promover a cidade, atrair visitantes e movimentar a economia. Aqui em Petrópolis, ontem também, o nosso Natal Imperial começou a ser montado. Exatamente isso aí. Então, vamos esperar um grande Natal para essas cidades, né? Para todo o estado, né? A gente sabe que tem muita cidade aí que enfeita e espera um turismo grande. Olha, gente, as operações de dragagem nos rios de Petrópolis ainda estão sendo realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, através do programa Limpa Rio. A iniciativa se deu por um pedido da Prefeitura através da Secretaria de Serviços e Ordem Pública para evitar transbordamentos, principalmente nesse período de chuvas fortes. O trabalho de dragagem dos rios de Petrópolis, realizado pelo INEA, conta com uma escavadeira hidráulica para fazer a remoção de sedimentos que podem atrapalhar o curso natural da água, como areia, pedras, mato ou mesmo lixo. Esses materiais podem contribuir para elevar os níveis dos rios e potencializar a possibilidade de transbordamentos. A limpeza começou na altura do início da rua João Xavier e vai até o Palácio de Cristal. O programa Limpa Rio também vem sendo realizado no Rio Quitandinha
Chapadinha e vai até o Obelisco. Esta é a maior operação de dragagem de rios da história de Petrópolis. Pela primeira vez, 8 frentes de trabalho atuam simultaneamente no desassoreamento de rios e córregos do município. Os serviços de dragagem foram iniciados em março e ainda estão em andamento, com previsão de serem finalizadas no início do ano que vem. A partir do dia 25 de março, a gente começou já o processo de prevenção, uma vez que as obras definitivas vão demorar um pouco mais para serem executadas e melhorar o metropolitano durante o verão. Segundo o presidente do INEA, a dragagem dos rios é feita todos os dias e já foram realizados aproximadamente 6 mil quilômetros de desassoreamento dos rios e que mais de 80 mil metros cúbicos de sedimentos já foram retirados dos rios e córregos. Recentemente, as frentes de trabalho foram intensificadas, atuando hoje em 8 de responsabilidade do INEA. Nesse momento, nós estamos com 8 frentes de trabalho aí. E deve ser complementado agora com a prefeitura. A prefeitura também está abrindo umas frentes de trabalho dela. E a gente está agindo de forma sinérgica para melhorar o escoamento desse verão. A intensificação dos trabalhos só foi dada após 8 meses de tragédia, o que é preocupante, já que as chuvas de verão já estão se aproximando. Antes mesmo da chegada da estação, a cidade já registrou fortes chuvas que resultaram em alagamentos. É o caso da rua Coronel Veiga, que ainda tem trechos obstruídos por barreiras. A cidade do Petrópolis não é uma ação isolada. São várias ações feitas de forma integrada. Não tem como a gente realizar os assoreamentos, não nos ajudar com o trânsito, não tem como a JC ser efetiva se a Condep também nos apoiar com outros temas, a Secretaria Municipal do Ambiente, com a liberação do Botafora. Então, é uma ação que ela tem que envolver todos os entes, né? Então, são várias frentes de trabalho que estão sendo criadas, elas têm que serem realizadas de forma sinérgica e harmônica para que o resultado seja o melhor possível para os moradores da cidade de Petrópolis. A Prefeitura informou que também está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município. A estimativa é que cerca de 220 bueiros sejam limpos por dia no município pela Condep. A liberação de 12 milhões de reais em recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, que estão sob a responsabilidade do município, vai possibilitar a abertura de mais 13 frentes de trabalho para realizar a limpeza mecânica e manual. A Defesa Civil das cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis divulgaram ontem nas redes sociais avisos sobre a possibilidade de chuva moderada a forte nessas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de tempestade com chuva intensa, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo para esta quarta-feira. O órgão ainda informa que a mudança no tempo é devido a uma ampla área de baixa pressão atmosférica. Com isso, as secretarias de Defesa Civil de municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro emitiram avisos de chuva forte para a noite de quarta-feira e madrugada de quinta. Em Nova Friburgo, a previsão é de chuva moderada a forte. E de acordo com a Defesa Civil, a chuva forte e a frente fria deve perdurar até a próxima quarta-feira. Em Petrópolis, a Defesa Civil informou que a previsão é de chuva moderada devido à passagem de uma frente fria na região, com pancadas de chuva isolada no período da tarde e noite de terça-feira. Em Teresópolis, a previsão é de céu encoberto e chuva forte no fim da tarde. O órgão aconselha que, em caso de emergência, devido às chuvas, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Aí vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui na nossa região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a quarta-feira em Nova Friburgo será de céu nublado e pancadas de chuva em regiões isoladas. O município também registrará declínio na temperatura, com mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva moderada forte durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 23 graus.
Em Petrópolis, o dia também será de chuva moderada a forte. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 22 graus. Paraíba do Sul amanhece com chuva moderada a forte, que deve se estender até o período da noite. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. A situação em Pátio do Alferes é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. E em Três Rios, a chuva também vai marcar presença. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Os ventos nesses municípios serão fracos. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Já sabe, chuva, né? Meu Deus. E vamos falar da 7ª edição do Rock the Mountain, Roberto? Exatamente. A 7ª edição desse evento, o Rock the Mountain, foi fechada com chave de ouro. O festival, que acontece desde 2013 no Parque de Itaipava, em Petrópolis, conquistou público recorde de diversas partes do país. Ao todo, foram 80 mil pessoas nos 2 fins de semana. O evento de encerramento contou com homenagens à cantora Gal Costa por meio de um show de drones que projetaram o nome da artista acima de um dos palcos principais do evento. Além disso, houve a confirmação de mais 2 artistas para a edição de 2023, Isa e Pitty, totalizando 4 atrações já divulgadas. Na semana anterior, foram anunciados os nomes de Marisa Monte e Maria Bethânia. O evento reúne grandes nomes da música brasileira e contribui com a movimentação da economia local. A partir de agora, passa a fazer parte oficialmente do calendário municipal de eventos e se consolida como um dos principais festivais do Brasil. Ao todo, foram mais de 100 atrações e 64 horas de shows. Em 2023, o evento vai ocorrer nos dias 4 e 5 e 11 e 12 de novembro e a pré-venda já está aberta. O Rock the Mountain tem uma série de medidas que vão ao encontro da sustentabilidade, contemplando desde a compra de crédito de carbono para compensar os impactos ao efeito estufa, ao plantio de árvores e gestão dos resíduos. Na edição de abril, o evento conquistou certificados por neutralizar a emissão dos gases do efeito estufa e de rumo ao lixo zero por ter conseguido desviar na última edição 74% dos resíduos de aterros. A única fonte de energia utilizada no evento é o biodiesel, que emite 90% menos gases do efeito estufa, comparado ao diesel convencional, e aumenta a qualidade do ar na área do festival. O festival não usa plástico e a praça de alimentação é vegetariana. O evento também investe em acessibilidade para garantir a inclusão, de tradução em libras de shows e cardápio com audiodescrição, a espaços exclusivos para pessoas com deficiência e banheiros acessíveis. Tá aí, então, recorde de público para o Rock the Mountain, bom aqui para a cidade de Petrópolis e, claro, para a região serrana. Trouxe muita gente de fora também. Exatamente. Bom, gente, a gente fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 7h30 da manhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.